Antes de começar o vídeo, agradecimento aos membros do canal. Obrigado por sua força até agora. Também para quem não é membro, confira a se tornar membro para apoiar nosso trabalho aqui. Pense no final complicado onde podia dar tudo errado, com conflitos, morte dos nossos personagens principais e um risco de colocar toda a existência da série Wakfu em jogo. Mas acabou tudo bem, com uma guerra dimensional, com a morte de Noah e Flynn, e finalmente um final feliz com Amalia e Yuko. Com o casamento que depois seria uma cena mais íntima dos dois. Ai, que delícia! No Wakfu a Cante Onda. Mas você sabia que nesse casamento tem uma porrada de easter eggs? E muitos deles estão bem escondidos? Então para ver esses detalhes, principalmente como foi o final feliz desses dois. E antes de começar, não esquecendo de deixar seu like e algum comentário para ajudar com o encaixamento. Também não esqueça de hypar, porque isso ajuda demais com o nosso alcance e desenvolvimento do canal. Então, sem muita razão, para logo para essa bagaça. E como sempre, se gostarem do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, eu agradecia se vocês se tornassem membro do canal. E deixe seu comentário para ajudar ao encaixamento, principalmente o que podemos melhorar aqui no YouTube, na sua opinião. Como também ideias para os próximos vídeos. Meu Sanskra, tenho muita coisa para falar aqui. E com os meus fãs, meu nome é Kunai, você já sabe fã que é fã, deixa o like neste vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e é quem passa na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e as novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, Canal Katana, primeiro link na descrição. Você sabia que estou participando de um canal de música de animes? O nome dele é Músicas de Mina. Atualmente temos poucas músicas, mas algumas que estão tão incríveis que até eu tenho vontade de chorar de emoção. Tipo do Yuko e Amalia. Olha só esse trecho e como está agora. No reino verde onde o vento dança, Amalia surge com sua esperança, com olhos brilhantes e força no olhar. Um destino antigo ela vai desvendar, entre árvores altas e sem lar, vagando no vazio do além. Ele é trope perdido, sem saber de onde vem. Eu carrego o peso, coroa na mão, coração dividido, amor, oração. Ecoam as vozes, chamam pelo rei, mas no fundo da alma, algo que calei. Entre os mundos, abismos que criei, devo ser o líder ou seguir quem amei. Coroa pesada. Está aí, o link vai estar fixado na descrição e nos comentários. Com isso, segue para o vídeo. O último episódio só é bem dramático. Temos um planeta inteiro de zumbis lutando contra o reino Sadido. Eles estão literalmente entrando num portal feito pelo Efrim para invadir o mundo dos 12. E a mesma forma que Kyuubi fez na segunda temporada. Nisso aqui temos dois times. Primeiro time para salvar a Nora para ela conseguir controlar o corpo do Efrim, para jogar todos os necromantes e bestiais, feiticeiros negros e zumbis novamente no Necromundo. O segundo time para ser usado como isca, para o primeiro time conseguir entrar e salvar a Nora. Nisso sabemos que lá o bagulho é doido. Temos literalmente soldados Sadida morrendo, sendo deflados vivos. E qual que acontece com o rei Arman? Foi literalmente morto nesse combate mortal. Eu até poderia falar que os Heliotropes estão morrendo também. Mas os que estavam lutando eram elite da elite, escolhido pela Nora. Eles não são de ficar apanhando até morrer. Eles, quando estão gravemente feridos, eles simplesmente fogem através dos seus portais. Diferente do Yuko, que é literalmente um rei de sua raça que gosta de apanhar, até para se sentir suas duas pernas. Falando do Yuko, Yuko está no primeiro time para resgatar a Nora, junto com Joiz e Kurta. Só os brabos. Referência bem legal. Nisso, juntos, nós temos 3 EEs e um time só. É a Crossmack, sendo Kurtark. É a Tofu, sendo Joiz. E finalmente é a Wakfu, sendo Yuko. Essa referência quase ninguém notou. Nisso temos o time problemático do segundo time. Eles sendo Amalia, Evangeline, Percetal, Atamai, Elili, Presetu, Ruel,
Júnior e uma porrada de figurantes do Reino Satito e Heliotropes Elites. Nisso aí começa um verdadeiro massacre nos dois times. Yuko sendo mulher de malandro na mão do Taurus, enquanto o resto da campada está sendo derrotado e defraudado pelos zumbis necromantes. Pelo visto, esse pessoal gosta de comer só vegetais, porque é só isso que eles estavam comendo. Nisso aí parece que acabou a esperança, enquanto a Malha aparece levantando, fazendo o mesmo discurso que sua mãe Flor Cintilante fez na Guerra das 10 Nações contra o Reino Satita. Essas nações eram Ponta, Sufoca e Pragma. Aí a situação fica fora de controle, porque o juiz tenta libertar Nora usando seu martelo, que é uma bela referência quando o juiz lutou contra o Conde Terrorpunk. Aí vemos que Taurus literalmente é um dos seis mais poderosos que já apareceu na série Rakfo. Eu acho que só demônios conseguiam vencer esse desgraçado. Sabe, se é aquele esquema de mais e menos com menos. Depois que Nora é libertada, começa o plano de jogar todos os necromantes de volta para o necromundo. Isso até tá certo, até o momento que o poder do Deus Iop não é suficiente para vencer Taurus. Sim, esse desgraçado tancou 2 deuses decaídos. Aí começou a cair merda pelo céu. Nisso Taurus até começou a chupar o arco de Kurta, lá ele 1000 vezes. Nisso, Ryuko salva Kurta nas mãos de Taurus. Finalmente, Taurus é derrotado, entre aspas. Ele finaliza ele sarrando alguns dos necromantes zumbis. Final lindo. Nisso temos a despedida de Nora com Efrin no jogo Slant Rakfo, quando a Nora usa a energia do Elecu para destruir o Conex, um dos 7 mecanismos do Orion, da criação primitiva. Como antes, como a Nora ia se matar para destruir o Conex, Efrin salva a Nora. Agora na 4ª temporada, Nora salvou Efrin, morrendo junto com o Efrin, para os dois voltarem por seus novos Heliotropes e voltarem com um novo começo feliz. E finalmente a parte que eu até chorei, quando Yuko e a Malha se casaram. Aí tem uma pequena referência ao mangá Rakfo, na página Extras. Que quando a Malha e Evacine estão conversando, Evacine falou se a Malha se casasse, ela ia pagar o casamento dela. E meio que a Malha casou com um nível de rainha. E meio que a Malha se lembrou disso e riu na cara da Evangeline. Uma pequena referência legal. E que cena linda da aliança do Reino Satito com o Reino Heliotrope, fazendo uma bela aliança. Yuko sabe fazer com estilo. Ele simplesmente se casou fazendo uma referência do povo Heliotrope. No momento, Heliotrope se une, dançando em uma queda livre. E que cenas de cinema, principalmente quando os dois se olham. Minha nossa, que coisa linda! E Rakfo 4ª temporada finaliza com um beijo dos dois. Em contrapartida, Rakfo a Cantionta começa com eles um pouco mais íntimos. Mas isso é história para um outro vídeo. Bem, muito obrigado por ficar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou!